Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje teremos uma grande e maravilhosa oportunidade. Nós vamos falar sobre o quê? Controles de processo, não poderia ser diferente. E vamos ter algumas práticas aplicadas do controle de processo. Mas como que nós vamos ter essas práticas? Como nós vamos conseguir produzir essas práticas? Nós vamos produzir através do Control Station, um software maravilhoso. Tenho usado há vários momentos, muitos momentos inclusive, e eu tenho sentido que ele satisfaz plenamente a minha necessidade. Então, para dar início à apresentação, nós vamos começar assim, o que é de importante no controle de processo. Na sequência deste trabalho, vamos fazer alguns comentários sobre o que nós vamos utilizar. Como exemplo, quais sensores de medição que nós precisamos usar e vamos usar, como se temperatura, pressão diferencial, nível, vazão, densidade, concentração e assim por diante. Esses são os sensores de medição que talvez nós vamos ter algum contato mais efetivo, assim como os elementos finais de controle, como sendo solenoide, válvula, rotação variável de bomba ou compressores, aquecimento ou resfriamento, os permutadores de calor, não é? Nas válvulas de controle, quando estiver controlando o nível ou pressão, qualquer coisa semelhante, né? Os controles automáticos, vamos ter controle on-off, controle PID, que seria o proporcional integral mais derivativo, tipo cascata, tipo antecipatório, feed forward, modelos baseados em Smith Prediction e multivariáveis, e assim por diante. Mas qual é o efetivo objetivo desse workshop? Vamos ver. Está bem relacionado aqui, com todo cuidado, eu vou repetir o que está impresso aqui. Aprender que entender o comportamento dinâmico do processo é fundamental para controlá-lo. Veja, eu vou com você sou seu convidado e a sua casa está fechada e é de noite. Você me convida. Quando chegamos à porta, você abre a porta, acende a lâmpada e não clareia nada, tá? O disjuntor lá caiu, coisa parecida. Eu lhe digo com certeza absoluta, se eu for na frente eu vou dar de encontro com tudo. Mas você que conhece palmo a palmo, centímetro a centímetro da sua casa, com certeza você vai circular em todas as dependências, não vai dar de tropeçar em nada, não vai dar de encontro em nada. Assim é o controle de processo. Se você não conhecer o processo na intimidade, o que você for fazer é tentativa e nada mais. É imprescindível que antes de mais nada você conheça o processo. Você é motorista? Ótimo, eu também sou motorista. Mas se eu nunca dirigi um determinado carro, para eu pegar, como diz o outro, pegar as manhas, eu tenho que primeiro, com todo cuidado, como se fosse um iniciante, experimentando e dando uma volta, até me familiarizar com a sua dimensão, com sua potência e assim por diante. Então, você vai precisar também discernir o que é bom ou o que é melhor para um controle específico. Às vezes nós estamos pensando que uma determinada sintonia é ótimo para determinado processo, mas só que tem um problema, tem um quesito importante, uma restrição e um pré-requisito importante. De modo geral, um controle de processo ele não está isolado. Eu estou pensando em termos de um processo contínuo. Ele não está isolado. Então, algo que eu vou manipular nesse processo pode interferir no antecedente ou no subsequente. Então, nós temos que saber o que é bom e o que é melhor. E entender também que os métodos computacionais por trás dos controladores. Como é que funciona um controlador?
como é que funciona a interação de um controlador com o elemento primário, com o elemento final e assim por diante. Em seguida, em sintonia, os parâmetros de sintonia. No capítulo passado eu falei as variáveis P e D, proporcional, integral mais derivativo. Não, elas não são variáveis, são constantes. Nós estabelecemos valores. Então já fica aqui a minha correção, tá certo? Desculpem, viu, no anterior. E entender que tem muitas nuances no sistema de controle. E como diz a própria palavra aqui impressa, tem as armadilhas. Você tem que saber tirar proveito das circunstâncias. Vou lhe dar um exemplo de uma armadilha. São os ruídos que se apresentam na variável de processo, aquela variável que você precisa conhecer. Isso é algo extremamente sério. E se nós tomarmos os devidos cuidados, nós vamos prejudicar muito mais do que ajudar. Nós podemos fazer algum experimento. Vamos fazer um experimento mental? Vamos nos imaginar dirigindo um carro. Qualquer carro. Mas vamos pensar no nosso carro, aquele que nós já estamos acostumados, tá certo? Imagine você numa boa estrada, uma linha reta, essa estrada, uma linha verde da vida ou coisa parecida, que tem um prolongamento bastante, um segmento bastante significativo reto, mas tem a subida e descida, sempre tem uma subida e descida. Então, você põe seu acelerador numa determinada posição e você é habituado a andar em 100 km por hora. Procurar o seu acelerador no plano e coloca o acelerador lá 100 km por hora. Beleza! Não está economizando demais, mas também não está gastando gasolina demais. Direitinho, retinho. Rapidamente começa a aparecer, surgir. Não é rápido não, naturalmente, desculpa. Naturalmente começa a surgir uma subidinha, uma ladeira lá na frente. Então o que é que você faz? Você já vai se preparando. Um pouquinho antes da ladeira, o que é que nós fazemos? Nós aceleramos um pouquinho mais. Apertamos um pouquinho no acelerador. Qual é esse objetivo? É jogar mais energia no motor, isto é, jogar mais combustível para que ele compense a força necessária para que a velocidade não caia, para que a velocidade se mantenha pelo menos próximo daquele ponto que você deseja, que é 100 km. E esse ponto desejado é o set point que nós falamos, que comentamos sempre. Então guarde na memória, o ponto desejado é o set point, tá certo? Então o que é que acontece? Você vai acelerar. Opa! Parece que eu ultrapassei em faixa dupla. Precisamos, antes, estarmos dentro do contexto das variáveis de processo para toda e qualquer ação. Então, se nós estamos dirigindo um carro, qual é o nosso objetivo numa estrada? Manter a velocidade do carro. Então, qual é a variável de processo medida? É a velocidade do carro. Como é que nós vamos aplicar a variável manipulada? Aquela que gera correção à velocidade. O ângulo do acelerador, gerar mais combustível para o motor. E a saída do controlador é justamente o que faz o ajuste desses atuadores, que está relacionado com o ajuste da vazão de combustível. E o set point, o tão falado set point, é a velocidade desejada. Nós estabelecemos um padrão. Nosso padrão é 100, então aquele é o nosso set point. E os distúrbios? Quais são os distúrbios? Os montes, os ventos, as ultrapassagens. Imagine você ultrapassando numa subida. Precisa muito motor, né? Só quando for faixa dupla. Aquela terceira faixa auxiliar, que aí o caminhão vai para o lado, que está quase dando marcha ré, e você ultrapassa com facilidade. Por causa da disponibilidade de energia do seu motor. Tá certo? Logo a gente vai retornar à história da viagem, tá bom?
acelerando, até o limite que você conhece da força, da disponibilidade do seu carro. E, obviamente, vai chegando mais lá acima um pouco, vai cair um pouco mais a velocidade, mas você já sabe que não vai aumentar a velocidade e você nem acelera mais, porque sabe que só vai gastar combustível. Então, quando chega lá no topo, imediatamente você já sente que vai começando a aumentar a velocidade. Você vai tirando o pé, vai tirando o pé. Se a ladeira foi muito forte, você vai chegar um momento que você vai tirar todinha, porque vai ultrapassar o ponto de ajuste, os 7 pontos, aquela velocidade que você sentia como ideal para o seu cruzeiro. Quando acabou a ladeira, já vai começar a cair. Você vai acelerando devagar até achar aquele ponto ideal. Não é assim que nós fazemos? É assim. E vamos de frente. Vamos de frente. Então, amados, isso aí é que nós chamamos controle adaptativo. Você vai acelerar mais ou menos, desacelerar mais ou menos, ou não acelerar, ou acelerar tudo, de acordo com o que você acha em função das circunstâncias do momento. Então, para que você possa fazer isso, e só a mente humana faz isso com segurança, isso nós chamamos na automação como controle adaptativo. Mas será que um controlador, por mais avançado que seja, um SDCD, até um PLC, será que ele tem memória suficiente para guardar todas essas nuances? Todas essas possíveis variações? É meio complicado, não é verdade? Então, veja como é complexo o controle de processo. Controle de processo, inclusive, depende muitíssimo de cada expertise, de cada técnico que está manipulando ou que seja, sintonizando o controle de processo. Simplesmente de você fazer o cálculo de tempo, de velocidade, de amplitude de erro, tempo morto, essas coisas, talvez não resolva satisfatoriamente a sua necessidade. Então tem que ter aquela expertise que só os dedicados é que conseguem tal proeza, tá certo? Vamos em frente. Nós vamos também ter a oportunidade de estudar situações efetivamente práticas. Estudo de caso seria um tanque com drenagem gravitacional. Aqui está mostrando a figura, você vai ver só a figura, mas nós vamos ter oportunidade de simular todos esses efeitos que eu falei anteriormente, que eu acabei de falar. Isso vai ser maravilhoso quando chegar neste momento. Mas, para tanto, a gente precisa ter uma ideia geral de algo que vai ser a nossa base de estudo, né? Então, observe que nós temos 2 tanques aí. Temos o tanque superior e temos o tanque inferior. Mas o nosso controle efetivo está no tanque inferior. Mas como a nossa ideia é o controle gravitacional, nós precisamos desse tanque superior. No tanque superior, nós vamos ter um determinado volume, e esse volume vai gerar uma altura. Esta altura é a pressão hidrostática que nós vamos ter para promover o escoamento de água, também em função do efeito gravitacional. O efeito gravitacional, em função da pressão atmosférica, é constante, mas essa vazão vai variar em função da altura do nível do tanque superior. Então, vai ter um escoamento variável. Ele não é constante, ele é variável. Quanto mais elevado o nível do superior, maior a vazão. Quanto mais reduzido o nível superior, menor a vazão, tá certo? Então, olha na esquerda, acima da esquerda, nós temos a variável manipulada. O que é variável manipulada? Variável manipulada é aquela que você está controlando, que está mexendo, está variando. Então, ali, a variável manipulada é a reposição do fluido à entrada do sistema, que ali está inlet flow, fluxo de entrada, em litros por minuto, entendeu? Aí nós temos
logo a seguir, lado esquerdo abaixo, a variável de processo medida. O que é a variável de processo medida? O nível do tanque. É o nível do tanque. É essa variável que está dependendo do quê? Da demanda. O output flow, o fluxo de saída. E mais abaixo nós temos a variável de distúrbio. O que é variável de distúrbio? São todas as intempéries que podem ocorrer ou discorrer sobre o processo. Sei lá, vamos dar um exemplo. Veio uma areia, algum sólido de suspensão restringiu ali temporariamente a passagem da água de cima para baixo. Qualquer coisa que seja, que gere um distúrbio, tá certo? Uma redução da densidade pela temperatura, porque se ele está medindo o diferencial ali, ó, estou vendo que o controlador está medindo o diferencial, então ele é susceptível à densidade do fluido. Se aqueceu muito, a densidade vai ser menor, então ele vai aparecer um nível um pouco maior. Isso aí vai influenciar alguma coisa, tá certo? Do lado direito, nós temos sensor de nível e controlador. Por que sensor de nível e controlador? Porque esse equipamento aí, especificamente, é um equipamento conjugado. Ele tem, ao mesmo tempo que ele tem um sensor de nível, ele tem um controlador, já acoplado um ao outro. Então, quer dizer, ele não tem um transmissor de nível e depois o controlador. Não, já estão os dois acoplados. Se ele está acoplado ao processo, então esse controlador de nível é um controlador local. Nós dissemos que um controlador dessa forma é um controlador local. A maioria dos controladores hoje são remotos. São nos displays que estão na sala de controle, tá certo? Mais acima, nós temos a saída do controlador. O que é a saída do controlador? A saída do controlador é uma resposta à comparação feita pelo próprio controlador do set point desejado, que neste momento ali é 4, e o nível estabelecido. Se nós estamos repondo o nível por alimentação, alimentando o nível, quando o nível cair, o sinal vai aumentar do controlador para poder abrir a válvula. Então esse controlador, se a válvula é uma ação direta, esse controlador é uma ação reversa. A entrada cai, a saída aumenta, certo? Ação reversa. Quando um sobe, o outro cai, para poder chegar ao ponto de controle. Vamos em frente. Teremos também, olha só o que eu disse, teremos também um estudo prático, um estudo de caso prático, que é um permutador de calor. Aí já vai ser algo mais complexo. Por quê? Nós estamos trabalhando com temperatura. Temperatura é algo um pouco mais complexo, entendeu? Mas nós vamos fazer essa apresentação. Então, ó, na listagem da esquerda, nós temos a variável de distúrbio, que você pode ajustar. Nós temos o produto entrando, o processo entrando, que é hot oil, o óleo quente, certo? Nós temos a variável manipulada. O que é a variável manipulada? É o resfriador, pode ser água, que é a variável manipulada. Nós temos a saída do controlador, nós temos o controlador e nós temos o set point. A mesma característica do anterior, nós não estamos mostrando o transmissor. O sensor já está no próprio controlador. Então a gente vai entender que esse controlador é um controlador local, entre aspas, porque eu não posso considerar isso sendo um controlador remoto se eu não tenho transmissor. Tá certo? E obviamente com set point. Temperatura. E logo em seguida nós temos o que? A variável de processo medida. Isto é, a saída do produto trabalhado, que ele agora está com 139,99 e o set point está com 140, quer dizer, 1/10 de grau de erro.
Um décimo de grau de erro, vocês vão de convir que não é significativo para um permutador de calor, tá certo? Saída do fluxo de resfriamento, que é óbvio, ali se entra, tudo que entra tem que sair, o processo entra com óleo quente e o distúrbio, que é para dar uma compensação e fazer um produto com temperatura de 220 graus de entrada, e nós vamos ter uma saída de 140 nominal, tá certo? A água, a gente está entrando com a vazão de 20,3 litros, com uma temperatura bem menor do que na saída, obviamente. Que a saída do fluxo de resfriamento vai estar mais quente. Por quê? Está absorvendo o calor do óleo de entrada que está quente, mas está maior do que o que nós desejamos que saia, tá certo? Que seja produzido, tá bom? Vamos em frente. Nós vamos entrar em algo bem mais sofisticado, digamos assim, que é a modelagem gráfica de dados de processo dinâmico. O comportamento do processo e sintonia do controlador. Nós já falamos antes. Olha aí, ele está dando um exemplo. Considere de um automóvel um caminhão. Quão rápida o acelerar ou desacelerar? Quais os efeitos de distúrbios, vento, montanha, etc. Então, sobre isso, nós já conversamos lá antecipadamente. Então, você já tem isso na memória, certo? Então, veja só, o que é que vai acontecer? A manipulação do controlador, isto é, o fluxo de combustível, para manter a velocidade sob o set point, devido a essas perturbações, essas variações de carga, que é vento, montanha, etc., são diferentes para um automóvel e um caminhão. Isso porque o comportamento dinâmico de cada processo é diferente, mas não é óbvio. Um caminhão é muito mais pesado, um automóvel é muito mais leve, um caminhão é para transportar carga, então, um automóvel era para você desfrutar às vezes também da velocidade, do conforto e da velocidade. Então, o caminhão precisa de um motor extremamente potente, mas não necessariamente para poder estar correndo, e sim para ter alta velocidade, e sim para poder transportar essas cargas, e numa subida ele não vir para trás, ter força o motor para poder chegar até lá em cima, né? Então, a variável de processo medida responde ao longo do tempo às mudanças da variável do controlador e nas variáveis de perturbação também. Então, veja bem, a variável medida ela é subordinada a todas essas situações, do que você queira e do que você não queira. O que você quer é o quê? Apertar o acelerador. Mas o que é intempestivo, você não quer, são as variáveis de perturbação em si, que são os problemas atmosféricos e topográficos. Tá certo? Vamos em frente. Compreendendo o comportamento dinâmico do processo. Vamos ler junto, para a gente tirar alguma conclusão. Para aprender o comportamento dinâmico de um processo, analise os dados da variável de processo medida em teste. Tá lembrado que nós conversamos sobre a casa? Como é que eu vou entrar numa casa que eu não conheço sem tropeçar em alguma coisa? Mas o dono só tinha casa, não é verdade? Assim é o processo. Você precisa de entender plenamente o processo, porque você vai interferir no seu comportamento. Os dados da variável de processo em teste podem ser obtidos ao alterar repentinamente o sinal de saída do controlador. Óbvio. Se quem controla o processo, quem estabelece as condições de processo é a variável manipulada, aquela que faz a correção, e esta, por sua vez, é a saída do controlador, sem dúvida nenhuma. Se eu quero uma variação na variável de processo, basta que eu acione a saída do controlador para variar a variável manipulada. Eu não estou falando vazão, porque pode ser rotação, pode ser outra coisa, qualquer coisa que seja, mas para variar o ponto de ajuste primário ou inicial. O comportamento dinâmico de um processo é diferente à medida que o nível operacional muda.
comportamento não linear. Portanto, colete dados do processo em níveis operacionais previstos no previstos no projeto. O que é que ele quer dizer com isso? Normalmente, o que é que dificulta um controle? O que dificulta um controle é a não linearidade do processo. Quando você está subindo a montanha lá, a elevação, você está no plano, você só dá um toquezinho no acelerador, ele já varia muito a velocidade. Mas quando está na subida, você precisa apertar e a velocidade não sobe, até baixa. Então isso aí mostra não linearidade. Isto é, não é para a mesma variação. Eu quero dizer o seguinte, digamos que eu estou na linha plana, estou variando 10 graus. Aí eu preciso variar 1 grau na posição do acelerador. Mas para eu variar este mesmo valor acima, eu preciso de apertar bem mais o acelerador. Então isso é fator comprometedor para um controle. Nesse caso, quando nós formos conversar sobre controle avançado, isso vai mostrar, tem muitas nuances que a gente consegue resolver esse problema e minimizar a situação. Foi essa a razão que antecipada anteriormente eu falei o quê? Que precisa de haver a expertise do profissional. Se não houver uma expertise de controle, ele não vai fazer o melhor. Talvez ele faça o bom. E é por isso que aqui está recomendando o seguinte, olha, vou fazer o seguinte, que ele quer dizer o seguinte, se você tem um vaso, um exemplo de nível, que ele tem 10 metros de comprimento, e ele é um reservatório, o que é ideal que a gente trabalha onde? Entre 9 e 10, cheio para ter reserva. Então nós vamos ajustar o controlador para trabalhar nessa faixa 9 e 10, que com certeza nesse intervalo, se for metros, não é isso? Não vai haver discrepância de linearidade, vai ser fácil de explicar. Na sequência, eu não quero entrar muito assim antecipadamente em algumas coisas, porque pode ser fator complicador em vez de facilitador, tá certo? Vamos ver se dá para a gente ir em frente. Nós vamos parar por aqui.